Nosso boa noite, que Jesus nos abençoe e que nesse momento todos nós possamos ser envolvidos nas suas vibrações de paz, de equilíbrio e de amor. Na lição de Emmanuel, ele nos deixa muito claro o que Jesus faz por nós. O que ele faz. Mesmo aquele homem com a mão seca, o paralítico, ele chegando próximo de Jesus, ele foi curado, como diz a própria lição. Mas Jesus não colocou nada em suas mãos, não colocou, como ele disse aqui, uma bolsa de ouro, nada. Ele apenas o curou. Esse fato, essa história, essa parábola de Jesus, como todos os seus ensinamentos, foram ministrados para tocar fundo os nossos corações. É uma pena que nós, muitas vezes, demoramos muito tempo para compreender e entender e vivenciar principalmente o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus contido principalmente nas parábolas. Então ele deixa muito claro que ele fez, Jesus, o extremamente necessário, que foi a cura da mão. Competindo a esse homem, agora não mais com a mão ressecada, com a paralisia, trabalhar em seu próprio benefício. Ele agora deveria colocar as suas próprias energias em benefício de quem? De si mesmo. De si mesmo. E é como ele diz também na mesma lição: muitos chegam à casa espírita, muitos chegam à casa religiosa esperando um milagre. Esperando enxergar o espírito do pai ou da mãe, do irmão, das irmãs. E nós sabemos que não é bem assim que acontece. E muitas vezes nós desanimamos em função disso. Nós não acreditamos porque não vemos. Nós não acreditamos porque não enxergamos, não conseguimos nos comunicar, ou então porque eu fui à casa espírita ou fui à casa religiosa e não me curei. Bom, só para que nós possamos deixar bem claro qual é esse mecanismo de cura e que Emmanuel deixa muito claro para nós nas suas lições e através dos textos evangélicos, é como quando nós entramos na cabine de passe. Muitas vezes ocorrerão ali curas que nem nós, os trabalhadores, iremos perceber. Às vezes só a própria pessoa irá perceber. Mas o sentido verdadeiro do reconforto do passe, do reequilíbrio, é isso mesmo, é o reequilíbrio do meu organismo, que muitas vezes está debilitado, para que eu possa então, por vontade própria, seguir outros rumos, como o paralítico da nossa parábola. Então, é o nosso esforço. É disso que nós precisamos nos conscientizar. O esforço é nosso. Tá? O trabalho é nosso. E a vitória é de quem? De Jesus. De Jesus. Claro, nossa também. Mas nós estamos sendo esclarecidos e trabalhados e tentando nos modificar para trabalhar na seara de Jesus, na seara do Mestre. E quando nós fazemos o nosso burilamento,
Quando nós fazemos a caridade, como foi dito aqui na aula anterior, nas aulas anteriores, nós estamos fazendo também por nós e também por todos os nossos irmãos. Melhor ainda. Melhor ainda. Por isso, essa lição que nós vamos ver hoje, nós já estudamos ela aqui na casa numa terça-feira. Já faz alguns anos. E muitas das lições, muitas das experiências para o amadurecimento de cada uma, ou da lição, ou da experiência, nós precisamos repeti-las, e muitas vezes à exaustão. E uma vez só, às vezes, não é suficiente. Às vezes nós temos que repetir, repetir e repetir. Mas não vamos deixar que essa repetição se torne uma constante, porque vai chegar um momento em que há um processo que nós não gostamos muito, que toca-nos e empurra-nos para a frente e para o alto. E é o processo da dor. Então, antes que a dor chegue, antes que a dor toque em nós, vamos aproveitar e seguir, né, com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios pés. Então, ele coloca assim, essa lição que nós vamos ver hoje está nesse livro, é uma página só desse livro, tudo que nós vamos ver hoje, que é o livro Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângelo. Uma página, nada mais. São 40 lições. Então ele coloca assim, é inevitável o processo da evolução. É inevitável. Com Jesus, sem Jesus, com Deus ou sem Deus, vai chegar um determinado momento em que, apesar, como disse o Divaldo, apesar do homem ou sem o homem, o processo evolutivo ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Então ele coloca, quando nós estamos mergulhados no rio do progresso, o espírito conquista braçada a braçada as distâncias que o separam do porto da perfeição relativa que lhe está reservado. Mergulhado no rio do progresso. Então nós estamos vendo uma imagem de um rio em que um lado tem uma tonalidade, águas cristalinas. Do outro lado tem as águas turvas. Para nossa reflexão, eu estou mergulhado, todos nós estamos mergulhados no rio do progresso. Nós estamos mergulhados, vamos dizer assim, no oceano que nos envolve para o nosso progresso. Para a busca da nossa perfeição relativa, porque perfeição absoluta, só um, Deus. Então, qual dessas duas águas eu vou escolher no momento da minha decisão? Para que eu então possa navegar esse rio do progresso em águas cristalinas, calmas ou em águas turvas, com ondas imensas. Então, esse processo do nosso progresso chega num determinado momento em que nós realmente nos encontramos frente a frente com dois caminhos a seguir, ou muitos outros caminhos a seguir. E como nós vamos escolher? Muitos escolhem as águas turvas, preferem assim, gostam assim. E outros buscam as águas cristalinas, as águas calmas. E essas águas calmas é melhor, claro, para que nós possamos navegar. Nós vamos pegar o nosso barco pelo rio do progresso, pelo rio das experiências da nossa vida. E vamos navegar em águas cristalinas, águas calmas. Não é muito mais tranquilo? Nós não enxergamos melhor os obstáculos do que nas águas turvas? É claro, não tenhamos dúvida disso daí. Então,
nesse instante, nesse momento, é que nós temos que saber decidir, tomar a decisão certa, porque muitas vezes não é fácil. Claro que não é fácil. Muitas vezes, naquele instante, o turbilhão de todas as problemáticas estão a me envolver. E eu continuo no rio das águas turvas, das águas escuras, da dor e do sofrimento. Mas há de chegar um instante que, principalmente, quando nós adentramos as lições do Evangelho e quando chega uma lição dessa de Emmanuel para nós, nós começamos a perceber e tomar, né, com a nossa própria vontade, outros rumos. Vamos seguir de outra forma, sofrendo menos. Então, esse processo da nossa mudança do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração é exatamente isso. Em outros tempos, nós escolhemos esse rio com as águas escuras. E navegamos, e navegamos, e navegamos. E aí o que acontece? Vamos ver. O esforço conquista recursos externos e conquista-se, lapidando as arestas, depurando-se de mazelas, aprimorando-se intimamente. Também temos essa ponte, que nos servem de passagem, né? Mas nós temos que, primeiramente, se eu estivesse numa ponte dessa, eu não sei não se eu ia passar. Por quê? Né? Isso aí deve balançar e muito, né? Antigamente falava balangar, é balançar. Um medo de tomar a decisão. O medo de enfrentar as situações que muitas vezes se apresentam para nós e balançam a porta, a ponte daquele precipício que nós temos que passar. Mas nós temos que encarar. Nós temos que nos esforçar, nós temos que vencer os próprios medos e aí atravessar essa ponte e que vai nos levar com certeza em um lugar melhor, em um lugar seguro. Por isso nós reforçamos sempre a questão do estudo na nossa casa. Por quê? Porque o estudo, ele nos dá realmente também bases, o alicerce, para que quando nós chegarmos num determinado momento como esse, que devemos atravessar os precipícios que nós mesmos criamos durante as nossas existências, eu não vou ter tanto medo. Eu vou enfrentar com galhardia. Assim é. Nas situações do mundo, em lugares que nós visitamos, encontramos situações em que nós encontramos dificuldades para passar determinados obstáculos. Um passeio desse, um passeio belíssimo, deve ser um passeio lindo esse local, né? Mas eu preciso vencer os meus medos. Eu preciso atravessar essa ponte, porque com certeza lá em cima há um lugar ainda mais bonito, mais bonito. E esse lugar lá em cima é o céu. É o céu das nossas conquistas. E Jesus curou a nossa paralisia, curou a nossa visão, curou a cegueira, curou tudo daquilo que nós precisávamos para seguir o nosso caminho. Por quantos processos de cegueira nós já não passamos? Por quantos processos de paralisia nós já não vivenciamos? E outros mais. Mas não é a cegueira da própria visão, não. É a cegueira de não enxergar a verdade que Jesus tenta implantar há 2000 anos. Há 2000 anos. E cá nós nos encontramos. Vamos em frente? Tem mais situações. Aí, olha só, atravessamos aquela ponte belíssima, vencemos os nossos medos. Olha o que ele coloca para nós. Contempla os altiplanos e deslumbra-se ante a possibilidade de alcançá-los, não medindo os esforços que investe para consegui-los.
esforços. Está chegando perto da onde nós gostamos muito, trabalho, boa vontade, energia, força, ação. Olha só, conseguimos então alcançar esse altiplano, o pico da montanha do nosso progresso. E de lá nós podemos vislumbrar tudo o que ocorre na nossa volta. A previsão do futuro assim ocorre. Nós podemos prever o futuro se nós estivermos lá em cima da torre da TV Morena, com um binóculo bem grande, bem poderoso, uma luneta, e começarmos a observar as pessoas no seu dia a dia, lá de cima, muitas situações nós vamos antever antes que elas aconteçam, em algumas situações. Então, olha só, nós estamos então nesse altiplano, estamos vislumbrando agora outras situações, outras experiências. Olha que beleza! Então, por que não galgar essa estrada, essa ponte, fazer essa travessia, deixar os abismos que nós colocamos para nós mesmos e agora vislumbrar um mundo melhor, outro mundo, um mundo maior, um mundo mais belo. A Terra é linda. O nosso planeta é maravilhoso. Quanta beleza ele contém. Essa nave que nos guia para o progresso espiritual de cada um e para o progresso espiritual do próprio planeta. Nós estamos numa grande nave e nós estamos viajando pelos espaços siderais. E quem olha para nós? Jesus. Sempre Jesus. Os limites e as dificuldades iniciais são transformadas em experiências úteis para futuros empreendimentos mais significativos. O que é a nossa existência? O que é? Hoje. Por exemplo, hoje eu fui tomar uma vacina e me deram a vacina errada. Me deram uma vacina dos caras com 60 anos, eu tenho 40. Aí fez mal. Eu falei para a moça, não é para criança. Essa vacina não é para mim. Não. Olha os seus cabelos brancos, né? Então, o somatório, né, das nossas experiências foram o somatório dessas dificuldades iniciais que nós vivenciamos desde criança, desde pequenininho, quando nós começamos a engatinhar, a dificuldade para ficar de pé, para dar os primeiros passos. Agora imagina a dificuldade para andar de bicicleta. Jesus, quantos tombos! E por aí afora. Então o somatório de todas essas experiências é o somatório da nossa vida. E cada experiência ruim, entre aspas, ou boa, ela é esse somatório, é o que nós somos hoje. Isso falando dessa existência. Mas também o somatório de existências pretéritas é o que nós somos hoje. É aqui que nós nos encontramos, frente a frente, com as nossas construções. Arquitetos, engenheiros, paisagistas do nosso próprio destino. O que nós construímos? Com certeza construímos e estaremos construindo, né, muita coisa boa. Então, são as experiências úteis para futuros empreendimentos mais significativos. Empreendimentos mais significativos. Quando nós falamos que nós estamos trabalhando na seara de Jesus, é aquilo que eu já falei aqui inúmeras vezes. Jesus espera de nós maiores responsabilidades. Não pensem que não. Então nós temos que estar realmente preparados para esse momento. Devemos nos preparar, aproveitar ao máximo. E eu digo como espírita, aproveitar ao máximo a doutrina espírita, porque é essa dádiva, essa bênção, é algo novo.
dentro da doutrina, que nós temos a oportunidade de ter em mãos. A doutrina espírita, ela nasceu em 1857, em 18 de abril de 1857. 170, 180 anos. Talvez nós tivéssemos reencarnado ou não, talvez essa seja a primeira, segunda encarnação nossa após a doutrina espírita. E hoje nós temos a bênção de ter a doutrina em nossas mãos, com todos os seus ensinamentos. Essas obras que nós temos em mãos, essas são duas. Nós levaremos ainda, com certeza, muitos e muitos séculos, se não milênios, para entendê-las na sua profundidade. E virão outras e mais e mais. Vamos seguir, né? E aí, olha que coisa linda, né? Essa criança frente a frente com algo incompreensível para ela. Incompreensível. O que deve estar pensando essa criança? Ao descobrir a finalidade da vida, ser feliz sem restrição. Essa é a finalidade da nossa vida. A vida que Deus nos concedeu. A maior dádiva que nós temos. Ser feliz sem restrição. O ser emerge da pequenez no qual se encontra e vence todos os obstáculos, qual plântula tenra que rompe a casca da semente, onde se enclausura e ruma na direção do sol que a vitaliza. Nós somos essa semente, essa plântula, né? Ainda recente, nascente, que Deus plantou. E agora nós estamos frente a frente, a ciência nos mostrando, né, o quão grande é o nosso universo. Quão imenso são os planetas, as galáxias, como nós vimos com Miltinho na terça-feira passada, a imensidão do universo e onde nós nos encontramos. E nós, aqui na Terra, pequenina, não importa, estamos sim no nosso momento, no momento ideal para que aproveitemos bem essa viagem. Muito bem. É como nós programarmos, né, Tiago, uma viagem para a Europa, para Paris. O que nós vamos fazer? Vamos nos preparar com todo cuidado, vamos nos orientar para visitar os pontos turísticos mais bonitos. Fazemos isso, nos programamos para onde nós vamos viajar, seja perto, seja longe, mas sempre há uma programação. E nós, agora, estamos fazendo essa programação, né, para que possamos visitar os locais mais belos que o Criador nos oferece, até fora do nosso planeta, em outras galáxias, em outros planetas. Podemos, porque tudo é habitado. Tudo é habitado. E queira Deus que nós possamos sair dessa escola um dia e também habitarmos esses outros planetas, essas outras escolas, esses grandes educandários, para vivenciarmos novas experiências, para enriquecer cada vez mais o quê? O nosso espírito. E assim, qual criança, frente a esse imenso animal, incompreensível para ela, mas no entendimento com toda certeza da sua imensa beleza, da sua imensa grandiosidade, frente a frente com o desconhecido. Mas eis o sol da esperança a nos aguardar. Jesus, sempre Jesus. E aí também esse tropismo divino, essa força, essa energia alça-nos ao objetivo e fortalece-nos nas diferentes etapas do crescimento até o momento da plenificação anelada. Então nós temos aí também o símbolo de uma árvore
em que ela se destacou de todas as outras. Ela se destacou. Podemos também nos considerar como essa árvore? Podemos também estar nessa situação? Claro. Aproveitando bem essa força, essa energia divina que nos cerca, que são as oportunidades que surgem todos os dias e todas as horas, e nos destacarmos, sim, principalmente na questão moral, que é o que vai nos diferenciar lá nos mundos superiores. Como essa árvore, né, no seu tropismo, na sua força, na sua energia, marcando, né, o seu momento. Podemos colocá-la ali como a líder de todas essas árvores que a cercam. Olha a natureza, mostrando-nos a cada dia, a cada instante, os exemplos dessa força, os exemplos dessa energia. E assim, as conjunturas difíceis que vivemos fazem parte do processo evolutivo de todas as criaturas. Enfermidades, incompreensões, problemas no lar, limites orgânicos, dificuldades econômicas são os mecanismos de que se utilizam as leis soberanas para estimular-te ao avanço, à conquista de mais elevados pisos. Então, fica fácil agora de nós compreendermos, né, os mecanismos do progresso que Deus, na sua infinita bondade, utiliza para conosco. As conjunturas financeiras. Jesus, muitos se matam em função disso. E outras situações, separações. Marido, mulher, família. Ora, vamos nos lembrar dessa força divina que nos move. Vamos colocar em ação as experiências que nós vivenciamos, ou então vamos buscar algum amigo, alguma amiga, um casal, um padre, um pastor, ou uma casa de oração, e vamos nos fortalecer para que essas conjunturas difíceis não nos derrotem em mais uma oportunidade, em mais uma encarnação. Cada encarnação é uma dádiva que nós recebemos do Criador. É uma dádiva maravilhosa. Então nós, claro, desperdiçamos muito tempo, mas também queremos aproveitar melhor o nosso tempo. Então, essas leis soberanas, né, elas são usadas, todas essas dificuldades que ele relatou aqui, para estimularmos ao avanço, à conquista dos mais elevados pisos. Então, se nós voltarmos para a imagem anterior, muitas vezes essas florestas, se for um país principalmente onde o inverno é muito rigoroso, o que sobra dessas plantas? A gente vê na televisão, né? No momento em que a neve vem, o frio vem, não sobra uma folha. Só fica esse tronco, só o tronco das árvores. Os animais, muitos vão hibernar. E depois, aí vem o sol. Vem o sol e faz com que toda aquela energia, toda aquela força, ela volta, né? Ainda melhor, ainda maior, ainda mais exuberante. Olha, somos nós, vencendo as nossas dificuldades, chega a emocionar. Quando nós vencemos essas dificuldades que nos cercam e vencemos-as com galhardia, nós nos tornamos mais belos. É verdade. É assim que Deus age conosco. Não te iludas com a vã esperança de lograres felicidade sem esforço e paz sem lágrimas. A terra é a escola dos aprendizes em fase de imperfeição e ignorância. É onde nós moramos. É onde nós estamos. Então, nós não vamos encontrar essa felicidade plena, né, sem esforço e paz, a paz sem lágrimas. Olhem,
reflitam sobre a existência de cada um aqui. Pensem um pouquinho no seu passado, alguns anos atrás, no início, se não é bem dessa forma. A Terra, então, é essa escola dos aprendizes. Somos nós os aprendizes. Estamos aqui também para aprender e para ensinar. A ti cabes a honrosa tarefa de enfrentar os problemas e solucioná-los. Olha aqui, honrosa tarefa, nós destacamos. Tudo isso compete a nós, a cada um. E quando nós vencemos, nós somos realmente honrados com o quê? Com a alegria da espiritualidade quando nós vencemos os obstáculos. Nós nem imaginamos a festa que os espíritos fazem, a alegria que eles ficam quando nós vencemos um dos nossos obstáculos. É a mesma história, é a mesma parábola do filho pródigo, que nós estamos cansados de estudar. O filho que foi, gastou tudo que tinha e voltou. E aí, quando ele voltou, o pai ficou numa imensa alegria. Fez uma festa. Matou o melhor dos seus animais. Para quê? Para a alegria daquele que tinha retornado. Somos nós. Somos nós. Agora imaginem só os nossos guias e os nossos protetores que assumiram também conosco lá a responsabilidade quando nós estávamos para voltar. A alegria que eles ficam quando nós estamos assim, quietos, com os nossos corações ligados ao sentimento maior, recebendo esse banquete espiritual. Modificando muitas vezes o trajeto da nossa existência. Funciona assim. Funciona assim. A ti cabe a honrosa tarefa de enfrentar os problemas e solucioná-los, de trabalhar a enfermidade e recuperar a saúde, de lutar e adquirir a paz íntima em qualquer situação em que te vejas conduzidos. Então, nós temos que fazer brilhar a nossa luz para iluminar os túneis, as cavernas terríveis que nós mesmos construímos, para sairmos desse labirinto. E aí sim, com a nossa própria luz, encontrarmos a luz divina que nos acolhe, que nos aquece e que nos protege. É assim que funciona. Precisamos acender a nossa luz para sairmos dos corredores, das escadarias, das dores e dos sofrimentos que nós construímos. Olha só, cada uma dessas imagens também representa para nós as dificuldades, mas também as belezas que nós encontramos nesses locais. Vamos em frente, estamos quase terminando. Aí ele coloca assim: nunca abandones a trilha da fé, nem te apartes dos deveres sacrificiais, porque sofres ou defrontas dificuldades. Isso é muito especial para nós. Gente, não desistamos. As dificuldades, elas bateram, irão bater na nossa porta, com toda certeza. A nossa vida ainda é esse alto e baixo. Mas quando a dificuldade bater a nossa porta, não vamos desanimar. Não vamos abandonar aquilo que nós abraçamos com tanta dificuldade muitas vezes. Vamos sim continuarmos fortes no nosso objetivo. E principalmente quando nós entendemos que o nosso trabalho é para o Mestre Jesus, Ele espera de nós justamente nesses momentos de dificuldades provar para nós mesmos o quê? O nosso esforço, a nossa vontade, o nosso tropismo para nos destacarmos mais uma vez e vencermos. E as dificuldades chegam.
Então não deixemos que nós ainda, com pouca fé, nos afastemos. De forma nenhuma. É aí que nós devemos realmente nos aproximar mais ainda do Criador para vencer aquele obstáculo, sermos felizes, vencermos outro obstáculo, sermos felizes até alcançarmos essa felicidade que nós tanto almejamos, a felicidade plena. Por quê? Porque facilidade, improviso e sorte são expressões que não existem no dicionário dos códigos divinos. Tudo são conquistas arduamente conseguidas. Gravem essas 3 palavrinhas: facilidade, improviso e sorte. Não existem essas palavras no dicionário dos códigos divinos. E não vem me falar de jogar na lota, não, que não é bem por aí. Tá? Já me fizeram essa questão em função da palavra sorte. Tá? Leiam Divaldo, leiam Emmanuel, que nós vamos entender que realmente essa palavra ela não existe no Código Divino, nos dicionários do Código Divino. Então nós precisamos realmente trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Porque facilidade nós não vamos encontrar. E não adianta improvisar que as coisas não vão acontecer. Porque a sorte não vai nos atingir dessa forma. Agora, quando nós trabalhamos, quando nós programamos, fazemos a coisa direitinho, tudo programado, tudo certinho, né? Aí então nós podemos dizer o seguinte, que Jesus olha por nós e Ele nos atende. E o Pai, o Criador, mais ainda. Então é trabalho. É trabalho. Por isso que tem a pizza sábado, aí, dia 23, né? Aí, bem lembrado. Sábado de manhã é uma belíssima oportunidade para nós trabalharmos. Vamos montar as nossas pizzas, né? Ajudar o Centro Espírita Maria Modesto Cravo. E nós vamos ver. E é nesses trabalhos, na assistência social, a Casa Espírita e a assistência social. É assim, tem que ser unha e carne. Trabalho constante. Ajudar o próximo. Ajudar o nosso próximo. Ajudando o nosso próximo, nós vamos estar nos ajudando. Aí, nós vamos finalizar, para que vocês possam ir para casa, felizes, né? Por quê? Todos nós agora fiéis aos ideais que nós abraçamos, e a vida que nos exorna, nos chama à marcha, não temas, não vamos temer, não vamos recuar e não vamos nos desesperar nunca. Nunca. O desespero só faz mal para a nossa saúde. Então vamos lembrar aqui mais uma vez do exemplo de Paulo. Mais uma vez. E aí, naquela existência, ele conquistou os seus objetivos. Vamos lembrar de outros espíritos que também, fiel ao seu ideal, como a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo, com todas as suas obras. Estudem, conheçam a história de vida dessa mulher, desse espírito, para nós observarmos, né, quanto trabalho, quanta dedicação. Em um determinado momento em Salvador, quando ela reencarnou em Salvador, numa das invasões, não sei se foi dos franceses, dos holandeses, ela... para salvar todas as internas do convento, ela se deixou imolar. Uma das suas existências. Uma outra foi no México, uma outra foi na França, e assim por diante. Então, assim, a felicidade virá e permanecerá contigo, conosco, e a partir do momento próprio. Então, essa felicidade, realmente ela vai nos alcançar no momento em que nós envidarmos todos os esforços possíveis e impossíveis para nos ajudar e para ajudar o nosso próximo. Esse é o objetivo maior. Esse é o trabalho que nós devemos fazer. Esse é o trabalho para que nós possamos entender todos esses mecanismos, né,
do progresso, da evolução, como diz o próprio Divaldo nessa lição, para que nós possamos nos inserir como elementos construtores, elementos úteis na construção desse mundo melhor, que é o que nós estamos fazendo hoje, de uma forma muito simples, de uma forma muito pequena, vocês participando comigo, eu participando com vocês. Nesse momento dessa troca de informações e de conhecimento que Emmanuel, que Divaldo nos traz. Tudo isso, gente, é graças a esses espíritos incansáveis que chegaram até nós, através de outros espíritos encarnados, e nos deixaram essas mensagens de paz, de amor e de luz. E que o bom Jesus, na sua infinita luz, possa abençoá-los todos neste instante, com toda a sua paz, com todo o seu amor e com toda a sua esperança. Que Jesus desça dos céus adentre os nossos corações e ilumine os nossos caminhos, e que possamos, Mestre, nos tornarmos fiéis trabalhadores da Tua seara, para encontrarmos, Mestre Jesus, a maneira de Paulo, a felicidade anelada, a felicidade que nós buscamos. Fortalece-nos, Mestre Jesus, nas nossas dores, nas nossas experiências, mas também nas nossas alegrias. Abraça, Senhor Jesus, toda essa casa de oração, todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta e todo o universo sem fim. Que assim seja. Graças.